Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos abordar agora, para finalizar o nosso estudo sobre análise sintática ascendente, a relação de conflitos, né? Então, os conflitos nas criações das tabelas, eles vão ser evidenciados no momento em que eu não consigo identificar, né, uma função que pode ser de shift ou redux na minha tabela. E ainda eu posso ter dois pontos, né? Uma que é Shift Redux e a outra que é Reduce, que é duas partes para redução. Então, na tabela, esses conflitos, ele aparece na forma de duas ou mais ações em uma mesma célula. Então, quando a gente monta a nossa tabela, essa estrutura pode nos dar a característica de representar tanto um Shift como um Redux dentro lá da montagem da nossa tabela. E aí isso é realmente um conflito que aparece para a gramática que eu vou estabelecer a minha tabela sintática. Então vamos considerar um exemplo do conflito do tipo empilha reduz, né, que é um shift redux. Vamos supor que eu tenho uma gramática que diz que declaração implica em declaração if ou outra declaração qualquer. E a declaração if, ela implica em if, que é um terminal, abre parênteses, que é um terminal, expressão, que é um não terminal, fecha parênteses como terminal e declaração. Ou ainda, essa mesma declaração if, ela tem a estrutura do if, abre, ex, fecha, declara, else, declara. É aquela mesma história conhecida do if aninhado, né? Se eu não sei qual é o else para cada if. E aí a gente viu que eu posso resolver esse problema contornando com os algoritmos de análise de preservação para análise sintática descendente com a relação da fatoração à esquerda, né? A gente consegue resolver esse problema usando isso. Mas a gente não tem como pré-requisito na análise ascendente essa fatoração à esquerda e nem recursão à esquerda. Então, nessa gramática que eu acabo de mencionar para vocês, há um conflito na transição quando eu falo declara if a produção, if abre, esp, fecha, decl, pronto. Aqui eu fiz a leitura do decl ponto e ao mesmo tempo que eu tenho decl if abre, expressão, fecha, decl ponto, else, decl. Perceba que isso recai em algo muito parecido lá na estrutura de estados da minha tabela, né? Esse vai ser um conflito de shift redux, né? Empilha, reduz. Por quê? O item completo vai indicar uma redução. Quando eu chegar no item completo, aqui nessa primeira parte, isso vai me indicar lá nas regras de montagem da minha tabela que eu devo fazer uma redução de tudo que eu acabei de compor aqui dentro da minha pilha e da minha lista de símbolos para transformar em declaração if. Tá? Mas em outro ponto, aqui eu não vou ter ainda o item completo, né? O outro item indica que o else deve ser empilhado. Então aqui, como eu não tenho ainda uma composição completa dessa produção, eu vou ter que empilhar até chegar no final. Então isso é um conflito dentro da nossa gramática, né? Declaração, se a gente considerar ativa declaração ou atributo declaração, ativa declaração recebe ID e o atributo declaração implica em var, dois pontos igual, expressão var ID. Finalmente, a expressão representa var ou número. Nessa gramática agora, tá, que eu estou fazendo aqui de exemplo, há um estado no qual estão presentes os seguintes itens. Quais são? Ativa declaração implica em ID ponto. Esse elemento aqui é um elemento que vai produzir uma redução. E eu vou ter ainda um var que implica em ID ponto. O que vai acontecer agora é que os seguidores de ativa declaração, eles são somente o elemento de cifrão. E os seguidores de var, ele representa o dois ponto igual e o cifrão. Na hora em que eu for colocar a minha função de redução, eu tenho uma redução que leva para var, lá na minha tabela, né? Porque ele é um seguidor e nos seguidores eu vou aplicar para redução
da produção referente. Entretanto, eu também vou aplicar lá nos seguidores de ativa decli uma redução que me leva para ativa decli. Então, eu vou ter na mesma posição da minha tabela, linha e coluna, uma redução para uma produção X e uma redução para uma produção Y. Então, esses são os dois conflitos que a gente pode ter em mente e a gente vai apresentar aqui algumas estratégias para tentar contornar esse conflito dentro da nossa tabela, tá? Então, o primeiro passo, empilha, reduz. É aquele caso em que eu tenho a possibilidade de fazer o shift, quando eu tenho, por exemplo, a falta de fatoração à esquerda, no primeiro exemplo, e ao mesmo tempo fazer um redux, quando eu encontro o item completo ao final. Então, essa opção a gente vai tomar como uma estratégia heurística e definir por padrão que eu sempre vou empilhar. Por que eu vou sempre empilhar e essa ideia se torna melhor para resolver esse conflito? Porque na hora em que eu faço o empilhamento, eu estou considerando ainda que eu tenho produções mais para frente que podem chegar ao item completo. Tá? Então eu vou resolver a ambiguidade desse else sobrando, porque eu vou levar ao máximo da minha produção. E a questão é que um else sempre deve estar agrupado com o if mais próximo, né? Então if abre 1, then if fecha, abre 2, fecha, then outra comando qualquer, else outra. Esse else ele deve estar agrupado com um if mais próximo, tá? Então, pensando na decisão da minha pilha, né, numa decisão errada, na hora em que eu faço if abre esp, then if abre esp, then outra, eu estou fazendo uma operação de redução aqui, eu transformo isso em decli if. Aí, em seguida, eu faço uma operação de shift, conduzindo else, e faço uma operação de shift levando outra. Agora, quando fizer o reduce, eu vou transformar isso tudo em declaração de if. E aí eu tenho um certo problema, né? Porque eu não estou conferindo a ideia de que um else sempre deve estar agrupado com o if mais próximo aqui nessa situação. A decisão certa seria, ao invés de fazer aqui, né, o reduce, eu vou fazer o shift. E aí quando eu faço o shift, né, da nossa primeira, o then outra, eu adiciono o else. Mais uma vez eu faço shift e converto para outra. Agora eu faço o redux, assumindo que tudo isso aqui, ó, vai ser uma declaração if. E aí logo em seguida eu faço outro redux e isso tudo é uma declaração if. Dessa forma eu consegui resolver o conflito empilha-reduz, assumindo que prioritariamente entre empilhar e reduzir, eu vou escolher a opção de empilhar dentro da minha tabela LR0. Bom, então outros exemplos em que o comando, né, que esse conflito empilha-reduz acontece, nos casos em que eu tenho uma associatividade e precedência também para os meus operadores. Tá? Então a ideia dessa estratégia é justamente trabalhar para resolver ambiguidades dentro de expressões matemáticas ou expressões que possam ser composição de uma variável, né? Por exemplo, o recebimento de uma variável. Então, basicamente, ele vai definir explicitamente qual é a relação de precedência ou associatividade que eu devo ter entre os terminais. Então, o multiplicador ele tem uma precedência maior do que a soma, né? A soma, sei lá, é maior do que a própria soma, na relação que eu for fazer, ou maior ou igual, né? Então, essas relações elas vão ser definidas a partir dessa resolução de conflito empilha-reduz, né? Então, por exemplo, na hora que eu tenho uma dúvida lá com a pergunta, suponha que eu tenho A, que é o terminal mais à direita da pilha, e B é a entrada atual, o que eu preciso entender agora é, se esse meu A é maior do que o B, eu vou fazer uma redução. E aí eu estou fazendo essa precedência funcionar para o A maior do que o B. Agora, se o A é menor do que o B na precedência, aí eu vou fazer um empilhamento para que eu possa, mais à frente, gerar o cálculo para depois desempilhar na minha pilha, né? Para realmente desempilhar e realizar os cálculos primeiro.
Então eu posso fazer essa gerência a partir da estratégia de empilha e reduz. E aí, quando eu tiver um elemento que tem maior precedência do que outro, eu aplico uma redução. Quando eu tiver um elemento que tem menor precedência, aí eu faço um shift, que é o empilhamento. Bom, para tornar mais claro aquilo que a gente mencionou anteriormente, vamos considerar esse exemplo de conflito onde eu tenho um ID mais ID vezes ID, né? Então, o que acontece? No momento que eu tenho uma dúvida, né, tem um estado com os seguintes itens, bem aqui, que são o E implica em E mais E ponto, ou seja, acabei de chegar no meu item completo e vou fazer uma redução. Ou o E implica em E ponto vezes E. Ainda não vou fazer uma redução, eu vou fazer um shift, né? E o meu asterisco ele está nos seguidores de E. Tá? Então vamos considerar o seguinte, olha, o nosso A agora é o mais e o nosso B, lá do slide anterior, é o multiplicação. A precedência do A é menor do que a precedência do B. Então, eu vou empilhar porque eu quero manter essa relação de precedência. Então, quando eu tenho E mais E, a estrutura que eu vou fazer agora é empilhar o shift, empilhar o asterisco, usar o shift. Na hora em que eu faço esse empilhamento, o próximo passo é o ID, eu vou empilhar novamente, e aí eu reduzo o ID para E, logo em seguida eu reduzo E vezes E para o próprio E, e mais uma vez eu reduzo E mais E, chegando no meu estado, meu não terminal, que é a representação da raiz da minha gramática. Com a entrada fim de entrada, né, com o caractere de fim de entrada, eu vou aceitar. Perceba que o cálculo, teoricamente, da multiplicação foi realizado primeiro do que o cálculo da soma. Então, aqui eu assumi a precedência da multiplicação maior do que o da soma, simplesmente considerando aqui agora um shift, um empilhamento. Aquilo que a gente acabou de dizer. A precedência de A é menor do que a precedência de B, então empilha. Perceba que o asterisco agora é B, né? É o operador que tem precedência maior. Então, entre A e B, eu vou fazer um empilhamento, que é isso que a gente definiu agora. Bom, esse é um exemplo. Agora, se a gente considerar o ID mais ID mais ID, vamos considerar agora, né, a mesma relação, tá? E agora o A e o B têm precedências iguais, né? Aí eu vou fazer a redução, né? Um questionamento que a gente vai discutir é esse porquê. O que vai acontecer aqui, ó? O E mais o E, quando eu tenho mais, eu já posso fazer uma redução para o próprio E. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu já computei aquele valor para fazer a soma, porque eu não tenho mais aqui na minha entrada o próximo caractere, ele tem a mesma ordem de precedência. Então, agora, nesse próprio E, eu faço um mais, ele faz o shift, boto o shift do ID, reduzo o ID para E e, em seguida, deixo o E com símbolo de final de entrada. E aí, aceito a minha cadeia. Tá? Então, eu coloquei aqui o A igual a e mais, né? Portanto, reduz. Mas a gente viu também aqui a relação que eu posso considerar o mais maior ou igual a mais, que não vai fazer diferença nesse aspecto, mas eu vou ter que realizar o shift aqui no vezes e vou realizar o redux no E. Bom, e uma última estratégia para a gente resolver esse conflito do empilha e reduz também está relacionado à modificação da minha gramática, né? Então, se eu tenho uma gramática que é bem, que tem essa abstração assim, bem alta, né, digamos assim, onde eu possa ter ambiguidade relacionada às cadeias que vão ser sintaticamente corretas para ela, eu vou ter realmente muita dificuldade com relação a esse conflito do empilha e reduz. Então, na hora que eu faço aqui uma modificação, por mais que eu tenha uma recursão à esquerda aqui nesse aspecto, eu consigo resolver realmente esses comandos do empilha e reduz. Inclusive, a gente já gerou essa tabela
e não encontrou nenhum problema relacionado a esse conflito, né? Por exemplo, de associatividade e de precedência dos operadores. E no segundo ponto, a gente vai tocar agora no assunto da redução, tá? Quando você tem redução, é um forte indício de que a sua gramática é ambígua, tá? Que a realidade, produzir uma gramática ambígua é um forte indício também de um projeto mal sucedido para uma gramática. Então a ideia principal para isso é reescrever essa gramática tentando eliminar efetivamente a ambiguidade inerente para uma linguagem de programação. Tá? Não há um algoritmo específico, não há uma regra bem definida, um método para fazer essa eliminação de ambiguidade. Tá? E aí a gente tem uma das desvantagens da nossa análise, né, para LR, né, que é a nossa análise left to right, rightmost derivation, que é a mesma coisa de ascendente. Agora, quando a gente está na análise SLR, os conflitos, né, eles acontecem porque a gente não tem um método suficientemente poderoso. Eu tenho até algumas outras estratégias, outros métodos de análise, que são melhores do que do próprio LR e outras estratégias, mas se a gente considerar, por exemplo, a análise LR1 canônica, onde eu uso um lookahead de 1 para fazer a composição da minha tabela, ou ainda a análise LALR, tá? Elas vão conseguir montar uma tabela resolvendo muito mais esses conflitos do que a gente trabalhou didaticamente aqui. Essas duas análises a gente não vai trabalhar nessa disciplina, tá? Elas são, digamos assim, ela tem uma forte aplicação para desenvolvimento das linguagens, tá? Elas são muito bem sucedidas quando trabalhadas nos geradores de analisadores sintáticos. E para quem for trabalhar em algum momento com essas duas formas de análise, a canônica e a LALR, eu recomendo realmente uma fundamentação no livro do Dragão, tá? Ele dá uma fundamentação muito boa para essa análise. Similarmente à SLR, né, se a gente for comentar um pouco aqui sobre a LR1, a gente vai usar agora itens com o lookahead de 1. Então eu vou estender agora a coleção LR0 que a gente já conhece como fazer, agora adicionando um segundo componente. E esse segundo componente é o nosso símbolo de lookahead. É pensar os itens com um símbolo sempre à frente da análise, tá? Então, o formato dos itens A implica em alfa.beta, vírgula A, vai representar agora o A implica em alfa beta, é uma produção, e o A vai ser um terminal ou o próprio símbolo de análise de fim de cadeia. O ponto e a vírgula vão representar agora, além do item atual que eu estou, que seria o LR0, um lookahead à frente, olhar um passo à frente. Perceba que eles vão restringir a questão da decisão para redução, né? Porque eu estou olhando um pouco mais à frente. E aí torna-se um pouco mais fácil a relação de resolução dos conflitos, né? E a construção agora dos itens da LR1, ela vai ser feita da mesma forma, só que as nossas funções closure e goTo, elas vão ser modificadas para suportar essa análise de um elemento à frente, tá? Então, a complexidade agora, se a gente pensar no algoritmo da função closure, é pensar que eu posso ter a análise agora de um símbolo LR0 além do símbolo LR1, que é um passo à frente da análise que eu estou fazendo, tá? Então a complexidade agora, tanto para a função closure como para a função goTo, ela deve considerar esse meu ponto e essa vírgula, que seria o operador de lookahead à frente. A nossa tabela agora fica muito mais complexa de ser feita à mão, por exemplo. Então, didaticamente, ela não é uma estratégia interessante para a gente aprender,
mas potencialmente para desenvolver linguagens ela é muito boa, tá? Então aí a gente consegue resolver aqueles conflitos, né? Sempre percebendo que eu tenho a possibilidade de um conflito anterior ao lookahead, tá? Então essas considerações são fundamentais, mas volto a dizer, a gente não vai se aprofundar na linguagem, no analisador LR com o K igual a 1, né, canônico, e nem com o K maior do que 0, né, de certa forma. E, finalmente, para a gente finalizar, eu queria só dar uma ideia geral do analisador LA-LR, que é o Lookahead LR. Então, na prática, é um dos que são mais utilizados. Os geradores de analisadores sintáticos são comumente trabalham com a criação dentro dessa tabela. Elas são tabelas menores do que as LR canônicas e, consequentemente, a gente tem uma vantagem porque tem uma busca menor e, teoricamente, diante da implementação, o nosso analisador passa a ser mais eficiente. Além dessa vantagem, as gramáticas LA-LR, elas expressam a maioria das construções que a gente precisa para uma linguagem de programação, tá? Em partes, né, ela não vai computar o conjunto completo de itens LR1 na prática. Ela não precisa dessa quantidade maior de informação. Por isso, elas têm tabelas consideravelmente menores do que a LR canônica. As vantagens dessa análise é que elas vão considerar aquela relação usando de SLR, mas pensando num lookahead de 1. Ela vai pensar num autômato pequeno que tem os itens da LR0, né? E aí a gente vai pensar na capacidade do lookahead do LR1 para resolver alguns conflitos também. Tá? Então essa é uma vantagem e por isso da utilização da LA-LR. Analisadores LR canônicos e LA-LR, eles vão se comportar da mesma forma se a entrada for correta. Então, eles vão fazer a mesma sequência de shifts e reduxes, considerando a nossa cadeia de entrada para testar a análise sintática. Tá? Então, quando eu tenho uma entrada errada, aí o LA-LR ele vai fazer umas reduções a mais, né? Antes de realmente verificar se eu tenho um erro, né? O LR ele já detecta o erro antes. Entretanto, o LA-LR ele vai eventualmente encontrar o erro. Na verdade, ele vai conseguir encontrar o erro antes de, por exemplo, fazer o próximo shift. O que, para um tratamento de erros, é muito mais recomendado. Então, o LA-LR é fortemente indicado para um projeto de compilação. E aí, atualmente, nós trabalhamos em cima de geradores de analisadores sintáticos para desenvolvimento de novos projetos de compiladores. E aí, basicamente, ele vai ser o mais utilizado se a gente pensar numa estratégia bottom-up. Tá? Didaticamente, a gente trabalha no Simple LR, com a tabela LR0, mas para um projeto mais, digamos assim, mais robusto, para um projeto mais audacioso, a gente precisa considerar o LA-LR para trabalhar no nosso projeto de compilação e ainda assim para pensar numa estratégia bottom-up de análise sintática. Tá? Então, com relação à recuperação de erros possíveis na análise bottom-up, tá? Então, vamos encontrar os erros ao ler a tabela, né? Sempre lá quando a gente está relacionado à ação, ou seja, os erros vão ser encontrados quando eu vou fazer um shift ou quando eu vou fazer um redux, tá? A tabela de transição não vai ter como definir esse erro. E aí, assim como na análise léxica, a gente tem duas estratégias bem definidas para a recuperação de erros, né? Dentre as mais conhecidas, o modo pânico e a recuperação em nível de frase. Quando eu estou diante do modo pânico, ele vai pesquisar agora na pilha, olhando, né, a parte de cima até a parte de baixo, um estado em que eu tenho um goto para um não terminal A.
Então ele vai pesquisando lá na pilha, descendo, descendo, até que eu encontre um estado que na função de transição tem a tabela preenchida para um não terminal A. Então, quando ele achar esse não terminal A, é porque foi basicamente a partir dali que começou a análise que deu problema no meu erro. Tá? Então aí eu posso eliminar todo mundo da pilha, tá? E inclusive os elementos que estão lá nos tokens que foram determinados como símbolos naquela região direcionada a símbolos. Então quando eu faço isso, eu elimino tudo e volto à análise desconsiderando esses símbolos de entrada, né? Então, na realidade, eu estou ignorando os símbolos de entrada e aí eu posso começar a análise legitimamente considerando esse meu não terminal A. Então, o que ela tenta fazer é basicamente eliminar a frase contendo um erro sintático. Então, é como se eu tivesse dentro do meu código uma parte que está com erro sintático, eu vou considerar esse erro e retirar, né? Com RC que tem realmente esse erro, retiro e aí eu vou continuar a minha análise. Essa é a recuperação de um modo pânico. Já no nível de frase, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou examinar cada entrada de erro na tabela lá, tá? Dependendo da minha linguagem, eu vou decidir qual é o erro do programador, né? Que foi que o programador fez dentro do código que pode ter ocasionado essa possibilidade, né? Então aí, a partir dessa forma que eu acho que pela minha experiência com a linguagem, que o programador teve algum erro, eu vou começar a projetar rotinas de recuperação. Para cada entrada vazia da tabela, eu posso ter lá um método ou um ponteiro que vai redirecionar para uma rotina específica de recuperação. E aí essas minhas rotinas podem incluir uma inserção de uma frase, elas podem retirar uma frase e elas podem fazer isso a partir da utilização dos meus símbolos da pilha ou ainda do consumo de símbolos que já foram feitos da entrada, tá? Então essa estratégia normalmente ela é ad hoc, ela vai sendo realizada e aí o conhecimento por parte da linguagem é que vai ser crucial para que a gente possa fazer uma boa recuperação em nível de frase. Então, para a gente fechar bem esse conceito por trás da análise sintática, é interessante a gente fazer algum comparativo entre a análise sintática descendente, ou também conhecida como top-down, e a análise sintática ascendente, também conhecida como bottom-up. Tá? Então, vamos considerar aqui vantagens da análise sintática ascendente, né? LR. Que é left to right, rightmost derivation. Então, quando trabalhamos com os métodos de análise sintática ascendente, por experiência de projetos e por tratar diante de menores números de restrições para as gramáticas, eles vão ser mais poderosos, né? Então, eles vão lidar com um número maior de gramáticas, com uma gama maior, com um conjunto maior de gramáticas livres de contexto, para que a gente possa definir bem linguagens de programação. Tá? As verificações que a gente faz para frente da pilha, elas são mais simples do que verificações à frente na entrada. Então, a utilização da pilha para um analisador sintático ascendente, ela teoricamente é mais simples do que a verificação lá quando eu estou trabalhando com os elementos da entrada, tá? O left to right, leftmost derivation, ou seja, análise top-down e análise bottom-up, né? O LL para top-down e o LR para bottom-up, considerando um operador de look-ahead. Então, quando eu tenho um LLK, a produção é selecionada olhando-se apenas os K primeiros símbolos que seu lado direito pode derivar, né? Então, quando eu olho o look-ahead, lá no meu analisador sintático descendente, eu estou preocupado com a derivação dos K primeiros símbolos. No analisador sintático ascendente, o que eu estou preocupado agora é o lado direito de uma produção
ele vai ser reconhecido sabendo, né, e conhecendo tudo que já foi derivado a partir do lado direito, considerando a pilha, né? Então eu tenho uma análise mais esquadrinhada, né, antecipada de look-ahead usando K-símbolos da cadeia de entrada, tá? O LR é bem mais poderoso do que o LL quando a gente trabalha com o K. Então, ainda assim, a gente permanece com vantagem sobre os métodos bottom-up, sobre os top-down. Agora vamos considerar possíveis desvantagens, tá? Primeiro ponto, eu tenho uma manipulação complexa, para montar a minha tabela sintática. A gente viu que é um argumento à parte, é uma teoria à parte, para montar aquelas relações de shift e redux, isso considerando um operador de look-ahead igual a zero. Quanto mais a gente aumenta esse operador, a complexidade também vai sendo maior, consequentemente a tabela vai sendo mais trabalhosa de ser realizada com a construção, né? Então essa ideia na pedra no sapato é realmente a relação de redux, né? Os conflitos que podem acontecer, e realmente resolver esses conflitos é muito mais trabalhoso na análise bottom-up. Então a análise sintática ascendente, particularmente, ela é muito boa para as expressões, ela é mais flexível no momento em que eu monto as minhas regras, porque, por exemplo, eu não preciso ter aquela relação da fatoração à esquerda e nem da recursão à esquerda que a análise sintática descendente precisa, né? Principalmente quem vai, aí segue um asterisco aqui, para quem vai fazer o analisador do trabalho de forma recursiva. Perceba que lá na gramática da linguagem que a gente definiu, eu tenho uma recursão à esquerda, se não me engano, na produção que é relacionada à expression, né? A definição de uma expressão. Então, se vocês forem trabalhar com um analisador recursivo, devem fatorar a nossa gramática da linguagem, fatoração à esquerda, e eliminar a recursão à esquerda, tá?